Olá, esse é o Bora Geral na TVT, que na Grande São Paulo você sintoniza no canal 44.1, sinal digital HD aberto. Estamos aqui para debater temas relevantes sobre São Paulo. E hoje o nosso bate-papo é com o professor Cláudio Marques Silva Neto, pedagogo, é mestre e doutor em educação, diretor da EMF Espaço de Bitita, baiano de Caculé. Ele é o mais novo cidadão paulistano. Tudo bem, professor Cláudio? Tudo bem, Hélio. Bom, a gente continua aqui com um debate, com um bate-papo muito interessante com o professor Cláudio Marques Silva Neto, que é diretor da Escola Espaço de Bitita. Professor, não querendo falar em meta e nada de produtividade, mas a escola tem tido os resultados excelentes do ponto de vista de ingresso de alunos ao Instituto Federal, que é parede com você, e também a outras escolas técnicas que a gente vê, isso a nível de segundo grau e agora já com produção de alunos entrando em universidades muito importantes. Queria que você falasse um pouco disso e também da premiação que você recebeu da Unesco. E também, quando eu estava lá, você falou que a premiação não é maior por causa da rotatividade, por causa desses alunos que estão ali, que acabam não tendo moradia fixa, acabam, enfim, em albergues, como você falou. Bem, Hélio, a questão das metas, né? Assim, eu acho que a meta na perspectiva que geralmente o sistema, né, usa, que é para simplesmente criar índices estatísticos, a meta de alfabetização no Brasil é de tanto, meta de aprovação. A gente também trabalha com meta, né? Só que uma meta numa outra perspectiva. Então, por exemplo, qual é a nossa meta? Que os nossos estudantes, então, por exemplo, a meta nacional é que os estudantes se alfabetizem até o 3º ano. A nossa meta é que eles se alfabetizem até o 2º ano. Agora, a diferença entre nós, né, e aquela expectativa do sistema é que nós temos um trabalho específico para isso, né? A nossa ação é sobre o trabalho pedagógico, sobre o ensino, e não simplesmente sobre a avaliação. Então, assim, uma coisa é aquele modelo de meta nas avaliações, né, externa, que sempre se faz, e fica muito preocupado com isso. E outra coisa é a meta, de fato, de, né, fazer com que as crianças das classes, né, dos estratos sociais mais desfavorecidos também aprendam e aprendam bem. Então, nós também temos essa meta. Nós temos meta que esses estudantes, adolescentes, disputem as melhores vagas. Nós temos meta também de colocar os alunos na universidade pública. Tudo isso é meta. Né? Nós queremos que eles também tenham... Né, assim, para que escolarizar tanto? Escolarizar tanto significa, né, que eles tenham também uma boa condição social. Certo? Então, assim, a gente também trabalha com determinada meta, só que a nossa meta está muito relacionada com o trabalho pedagógico. Ela é orgânica. É orgânica aquilo que nós fazemos. Ela não é simplesmente realização de provas e dados estatísticos. Então, isso é importante. Então, isso levou a um certo reconhecimento. A gente tem criado coisas importantes, realizado coisas importantes e atingido essas metas, né? Do ponto de vista da alfabetização, só para você ter uma ideia, a gente consegue alfabetizar 95% dos nossos estudantes até o 2º ano. Mas aí vem uma dificuldade do território. Como é um território, né, que abriga muito a imigração, significa que as pessoas que migram para lá, num certo momento elas vão conseguir emprego em outro lugar, elas acabam se mudando, né, para outro bairro e vão embora da escola. Então, há uma rotatividade grande, né, de estudantes. Então, ou seja, o que significa? A professora de alfabetização, nossos professores, começam a alfabetizar em fevereiro. Quando chega em março, abril, a criança que já está caminhando, ela sai para outro lugar e entra a criança que não está alfabetizada a partir de abril. E aí você vai fazendo isso, mas a despeito dessa autorrotatividade, o nosso índice ainda é de 95%, que é um índice alto. Então significa o quê? Que apesar desse fator, né, o trabalho pedagógico que é feito na escola ele é muito importante. E a gente consegue. É claro que nós temos também crianças de inclusão que não vão ser alfabetizadas no mesmo tempo que as crianças que não têm nenhum tipo, né, de deficiência, como todas as escolas têm. Agora, a eficiência, né, a eficácia do trabalho, ela está comprovada. E a gente tem, né, alguns indicadores disso. A certificação da Unesco é um resultado disso, né? Então, a certificação, nós fomos certificados pela Unesco em 2017.
Qual é o nome do prêmio, professor? É uma certificação, na verdade, de uma escola que é reconhecida como se fizesse parte da rede Unesco, que é o chamado PEA, Programa das Escolas Associadas à Unesco, ou seja, nós somos associados à rede Unesco. E aí é uma diferença, Hélio, de reconhecimento, porque geralmente, para as escolas se associarem à rede Unesco, elas têm que pleitear isso. Elas se candidatam para fazer parte da rede Unesco. O que aconteceu conosco foi uma coisa excepcional, porque não foi esse o movimento. A Unesco é que chegou a nós. Então, a gente tinha parceria com uma escola privada, que era da rede Unesco. Aquilo que a gente fazia de parceria chegou, né, lá nas instâncias da Unesco, que começou a ser debatido, e aí o pessoal da coordenação estadual e nacional falou, peraí, não, essa escola não pode ficar fora, porque ela faz justamente aquilo que a Unesco preconiza, né? Então, começou um diálogo, né, conosco, assim, ó, vocês não querem fazer parte da rede Unesco? E aí foi feito um chamado. Só que na escola pública, né, como você tem uma postura democrática, não é porque é uma coisa legal, coisa importante, que como diretor eu vou tomar decisão individualmente, falar, não, estou na rede Unesco. A escola, não. Era final ali de junho, a escola ia entrar em recesso, eu disse, olha, eu não tenho condição de decidir isso hoje. Quando voltar em julho, depois do recesso, a gente delibera com o grupo da escola e a gente vai decidir se a gente entra ou não na rede Unesco. Né? Parece uma pretensão nossa, né? Os caras são muito metidos, né? Mas não é disso que se trata. Aí quando os professores voltam, a gente apresenta a proposta. É claro que foi aceita, né, por aclamação, e a gente começou a fazer parte da rede Unesco por um certificado emitido pela Irina Bukova, que na época era da Unesco, que pelo escritório de Paris. Então, o nosso certificado não é um certificado da Unesco Brasil, é um certificado emitido pela Unesco, né, Mundial, cujo escritório é lá em Paris. Então, é disso que a gente está falando. Assim, isso não é um reconhecimento à toa. Então, esse reconhecimento ele se dá também pelos resultados que a escola alcança, porque o que a sociedade tem são os resultados. E os resultados não vêm sem meta e sem trabalho. Então, a gente tem isso. A gente tem resultado também, Hélio, por exemplo, no campo da migração, que é um campo forte nosso, né? Um projeto que também é conhecido hoje fora do Brasil, né, em outros países, conhecido no Brasil inteiro, que é o curso de português para migrantes, imigrantes e pessoas em situação de refúgio. Esse projeto ganhou um alcance tão grande, né, e ele foi feito justamente com uma meta específica. Qual era a meta? Lá em 2014, no final do ano, em outubro, nós começamos a receber os primeiros árabes, né, os primeiros refugiados sírios. E aí o que acontece? A gente ficou meio apavorado, né? Como você já disse anteriormente, o espanhol é uma língua muito próxima do português, né? E quando a gente começa a receber os árabes, que é uma língua muito distante do português, nós ficamos um pouco em desespero. Como é que nós vamos ensinar essas pessoas que falam árabe se os professores não falam árabe e eles não falam português? E aí, imediatamente, eu corri, já era outubro, estava acabando o ano, a gente precisa, então, criar um projeto para além da aula curricular desses estudantes, a gente oferecer um apoio adicional para eles da língua portuguesa, né? E aí, em março de 2015, já criamos o projeto Português para Migrantes Internacionais e Pessoas em Situação de Refúgio. Qual era a ideia? Levar os nossos adolescentes, né? Porque a gente percebeu que uma criança síria de segundo ano aprendia o português em 2 meses. Nossa. O adolescente de 7º, 8º ano levava mais tempo. Por que a diferença? Porque a criança, ela não tem vergonha, ela não fica intimidada, ela fala sem medo de errar, né? O professor pede para ela pronunciar, ela pronuncia sem, né, sem muita crítica, não fica preocupado se o colega vai rir, né, ou não. O adolescente não, ele calcula mais, ele não quer se expor. Então, essa diferença faz com que, né, essas faixas etárias aí aprendam com mais facilidade ou com menos facilidade. E aí, qual era a nossa ideia? Levar os adolescentes, então, para um apoio adicional à noite. E aí, o que a gente constatou? Em 2015, os pais desses adolescentes iam, a comunidade inteira ia para a escola à noite para aprender o português. Isso era 2015, a gente não tinha educação de jovens adultos ainda. Abria a escola à noite de terça e quinta, das 7 às 9h30, para ensinar o português. Resultado. Aí a gente viu que os adolescentes também aprendiam, né? Com 6 meses estavam falando o português fluentemente. Exemplo disso era uma aluna nossa, né, que veio também de um país de língua árabe e
Com 6 meses, ela só falava o árabe e o francês, não falava uma única palavra em português. Com 6 meses, ela fluente em português. E eles não iam para o curso à noite. O que a gente percebeu? Que tinha um outro projeto, né, que era de inclusão, que era o projeto Escola Apropriada, Educação Cidadã e Direitos Humanos, que foi o projeto que incluiu os imigrantes, que criou esse clima de harmonia e de paz na escola, né? Que estava fazendo um trabalho que ajudava, né, a superar a barreira linguística. Ou seja, por que o árabe era uma língua tão diferente e os alunos, mesmo sem ter um apoio adicional para aprender o português, aprendiam o português também com facilidade, porque a gente tinha um projeto de acolhimento. Então, o que acontece? O aluno sair na escola e saber que para ir ao banheiro, um jovem, né, que está chegando hoje na escola não fala o português, para ele ir ao banheiro, ele não precisa ficar perguntando para os outros. Ele sabe que vai achar uma placa em 5 idiomas que vai sinalizar para ele onde está o banheiro. Então, tem português, tem espanhol, tem inglês, tem o árabe, né? Tem o francês, tem várias outras línguas que ele sabe que ele vai identificar, né? Ele sabe que para ir na sala do diretor também vai estar escrito em 5 idiomas diferentes. Então, isso cria facilidade para os estudantes irem. Para um estudante, quando ele chega na escola, que ele não fala uma única palavra em português, tem estudantes, né, nascidos no Brasil, que têm facilidade em determinada língua, que vai acompanhar esse garoto ou essa garota por muito tempo. Então, uma adolescente que chega falando árabe, por exemplo, né, na escola, ela vai passar por um acompanhamento por 1, 2 ou 3 colegas que vão estar do lado dela por algum tempo até ela começar a aprender e ter mais autonomia na língua. Então é disso que a gente está falando, assim, de certas formas de acolhimento, onde a escola cria dispositivos, um conjunto de dispositivos que às vezes a gente não tem ideia que é um dispositivo que vai causar um efeito que a gente esperava, vai atingir uma meta que deveria ser atingida por outro projeto. Como, por exemplo, melhorar o aprendizado da língua portuguesa, que seria um projeto específico de curso de português. Mas essa meta foi atingida por um outro projeto, que era o projeto de inclusão e de harmonia, né? De convivência entre os imigrantes e as pessoas nascidas no Brasil. Então, nós... Nós temos lá vários alunos que já conseguem ajudar os que estão chegando a ter mais facilidade com relação à língua portuguesa, os de origem árabe. Você falou que tem até americano também, então, apesar que o inglês está mais próximo do cotidiano da escola. Tem um fluxo migratório muito grande de afegãos que estão vindo para o Brasil, com aquele, enfim... O Brasil está acolhendo os afegãos, a maioria estão em sentido caminho para os Estados Unidos. Mas tem muita gente ficando aqui. E pessoas que são muito capacitadas, por exemplo, engenheiros, médicos, enfim, tem uma entidade chamada Bibliasp, que a gente acompanha, que tem trabalhado um pouco com o povo afegão. E depois pedi para a Estela da Bibliasp entrar em contato com o professor Cláudio, porque eles têm pessoas que são altamente capacitadas, mas tem o problema da barreira da língua. Você aprendeu a falar alguma coisa, salam aleikum, assim, em árabe ou não, professor? Aprende, nessas saudações a gente aprende também, é o que acontece, né? Assim, nessa questão cultural, sobretudo linguística, não é um movimento de mão única, né? É um movimento de mão dupla. Então, é por isso que a diversidade ela é um fenômeno interessante. Então, o que a nossa comunidade descobriu? Que não tinha que rivalizar com essas pessoas, tinha que aproveitar essa riqueza. Porque além de ensinar também, a gente poderia aprender, a gente aprende. E a Bibliaspa, Hélio, na verdade, foi uma parceira nossa lá no começo do curso de português para migrantes, né? Então, assim, a Bibliaspa nos ajudou, junto com o Centro de Línguas da USP, a montar o projeto. Nós tivemos, inclusive, professores que eram da Bibliaspa e que também trabalhavam conosco lá no começo. Então, assim, a assessoria técnica, né, direta nós tivemos a Bibliaspa como um dos parceiros, né? Tem até um professor da USP que faz parte também desse projeto que continua conosco ainda, né? Então, é isso que a gente faz, né? Assim, tem
uma presença forte de muitas entidades que nos aprovam. Então, o que a gente faz também em grande medida assim, é criar uma rede, né? Porque uma coisa que é interessante também, às vezes, é o não isolamento. Então, a escola ela não é também uma coisa absolutamente autônoma do ponto de vista de realizar sozinha. Ela busca parcerias, tem parcerias com universidades, com instituições que nos ajudam a promover isso. Então, nós temos afegãos, temos pessoas, inclusive estudantes, já tivemos estudantes dos Estados Unidos, do Canadá, né, do México, de vários lugares do mundo, né? Então, é um lugar, um território da diversidade. Então, a gente tem que aproveitar e valorizar isso. Né? Agora, algumas curiosidades, digamos assim. Uma delas é aquela que você já me contou da ida que você fez com os alunos bolivianos para a Bolívia de volta. Um estudo que você fez junto com eles. Conta como é que foi essa proeza de conseguir fazer um intercâmbio tão importante como esse. Então, isso tem a ver com a diferença, né? Assim, porque uma escola, ela tem que fazer aquilo que lhe cabe, né? Que é ensinar. E você precisa ensinar bem. Então, a escola, ela lida com conceito, ela não lida com palavra. Então, há uma diferença grande, né? Entre uma coisa que é respeito, né? E tolerância. A tolerância, às vezes, tem um sentido de, eu tolero fulano, assim, basta ele não mexer, fica lá no canto dele que está tudo certo. O respeito não é conviver. Eu quero saber o que você tem para me passar, eu quero também passar para você, né? Então, tem que haver essa troca, né? Então, interculturalidade, o que eu quero dizer com isso, né? É muito diferente, né, de uma escola intercultural, né? É muito diferente de uma escola que simplesmente pensa na questão da cultura, né? É multiculturalidade, por exemplo. O que é ser uma escola multicultural e diferença para intercultural? A intercultural é onde essa cultura transita. As pessoas fazem essas trocas, têm interferências, né, positivas, etc. Então, o que acontece? Nós fomos para a Bolívia um pouco para provar um pouco isso para os nossos estudantes, né? Os nossos alunos tinham uma ideia de que a Bolívia era um país devastado, um lugar onde inóspito, em que você tinha que vir para cá e não tinha como sobreviver lá. Então, nós fomos fazer uma expedição justamente para mostrar isso, que a Bolívia também tem um valor. A Bolívia também é um país interessante, né, que tem muita cultura e que precisava ser valorizado. E aí nós fizemos uma expedição com 8 estudantes, né, 8 profissionais da escola e uma pesquisadora da USP, do Centro de Línguas, que foi conosco. Então, nós tivemos 2 grandes resultados lá. Eu vou dar 2 exemplos, assim, que são, né, a contrapartida. Primeiro, nós tivemos uma estudante brasileira de 7º ano, né, uma garota ali de 12 para 13 anos, que volta da viagem e fala o seguinte: nossa, eu voltei de lá com outra ideia da Bolívia. Eu não imaginava que a Bolívia era um país tão bonito, tão cheio de coisa, tão rico. Eu vi riqueza na Bolívia. Então, a Bolívia não era aquela terra arrasada, que geralmente vem no imaginário, né, a migração boliviana, as pessoas vêm para cá. Então, esse foi o primeiro ponto. Os estudantes viram que a Bolívia é um país, também tem sua riqueza, tem sua cultura e que tem que ser vista e valorizada como de fato ele é. Que também tem pobreza como no Brasil tem, né? Mas não é só pobreza. E aí nós levamos um outro estudante de 9º ano, que nasceu na Bolívia, que veio para cá criança, e cujos pais já tinham uma condição razoável que eles podiam ir para a Bolívia anualmente, passeio e visitar a família. Então essa aluna foi com aquela nossa ideia de que ela iria nos ajudar a apresentar a Bolívia para todo mundo, para nós e para os outros estudantes. E aí o que essa aluna traz? Né? Porque cada segmento que foi para a Bolívia tinha que produzir um relatório, porque a gente não faz excursão, a gente faz expedição, estudo. Então, como estudo, você tem que produzir conhecimento. Então, os professores tinham que fazer um relatório, os alunos tinham que fazer relatório, todo segmento ali tinha que produzir um relatório. E aí, essa menina de 9º ano, essa garota, né, que seria a nossa guia, volta e diz o seguinte: a Bolívia que a escola me apresentou eu não conhecia. Ou seja, ela nasceu na Bolívia, mas na Bolívia não conhecia. Por que ela não conhecia ela? Porque a escola não foi simplesmente para a Bolívia. A escola preparou um estudo, ela se organizou, né? Isso foi, eu estou falando da gestão ali nós fomos em 2014, estou falando da gestão, né, do Fernando Haddad de 2013 a 2016, que
Foi uma expedição financiada pela Prefeitura Municipal. Então, nossos estudantes, nós fomos todos de avião, ficamos hospedados lá em bons hotéis na Bolívia, né? Tivemos traslado para percorrer o território boliviano. Então, nós tínhamos visita agendada. Então, a Secretaria Internacional de Direito, Secretaria de Relações Internacionais daqui de São Paulo entrou em contato, né, com o Ministério de Educação, de Comunicação Exterior lá da Bolívia, fez um intercâmbio. Então, nós fomos com um estudo montado. Então, nós visitamos escolas na Bolívia, nós visitamos Tiwanaku, que é um sítio arqueológico pré-inca, fora de La Paz, nós visitamos o Lago Titicaca, nós fomos ao Departamento de Educação de La Paz, ou seja, nós fomos a museus, centros culturais, fomos às sedes do governo da Bolívia. Então, nós apresentamos uma Bolívia, né, estudada anteriormente da forma que ela deveria ser vista. Nós conversamos com os professores nas escolas que nós visitamos para saber quais eram os tipos de conhecimentos que a gente podia aproveitar e trazer para o currículo aqui no Brasil. Nós fomos para o museu para saber também qual era a arte da Bolívia que poderia ser trazida também para estudar na escola. Então, assim, do ponto de vista da literatura, qual era a literatura que poderia ser incluída no currículo da escola? Do ponto de vista da arte, do ponto de vista da geografia, das ciências. Então, estudar, trazer a Bolívia também para dentro do nosso currículo. Então, é disso que a gente está falando, né? Então, assim, e esse relatório, inclusive, ele está na íntegra. O relatório dos estudantes da expedição na Bolívia está na íntegra, numa dissertação de mestrado da USP, porque a pesquisadora achou tão interessante que ela não quis nem recortar, ela colocou por inteiro. Então, é isso que a gente faz, assim, na perspectiva intercultural, afirmar o seguinte: a interculturalidade é a comunicação, né, e o intercâmbio entre todos, é uma troca rica entre todo mundo e a gente precisa saber. Então, o Brasil é um país rico, né, intercultural, a Bolívia também é um país rico, intercultural, e o meu sonho, inclusive, é fazer outra expedição, né, para outro país também, que nós temos outras nacionalidades. Você tem uma ideia hoje, Angola também é uma população muito presente na nossa escola, né? Bangladesh também é um país, o Afeganistão também é um país que está muito presente a nacionalidade, e a ideia também é fazer uma expedição para esse país, um país desse muito diferente, e quem sabe a gente consegue de novo contar com financiamento municipal para fazer outro estudo como esse, né? Mostrar para os estudantes que estudar não é só uma forma enciclopédica, né? Estudar também é uma forma da experiência. O que nós fizemos foi a experiência. Então, estudar, sim, os conhecimentos já produzidos que estão nos livros, que estão na internet, estão nos meios de comunicação, mas também é ir lá e ver, porque é isso que a experiência faz. Diferentemente dos livros, né, e daquilo que a gente lê, a gente pode constatar, a gente constata, né, tocando, a gente constata nos cheiros, a gente constata na atmosfera que a gente vê, a gente constata nas cores, na diversidade, né? Então é assim que a gente faz, é assim que a educação que a gente pretende fazer, a educação da experiência e do conhecimento. Obrigado, professor Cláudio.